Tudo bem, minha gente? Estamos chegando mais um Fatos em Debate aqui no seu canal 14, a TV Pop. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Você que já está acompanhando aí o nosso programa, é sempre um prazer muito grande, né? É sempre uma grande oportunidade estarmos juntos por aqui e realizarmos aí mais esse programa. Durante esta hora, temas relevantes e de grande repercussão na cidade e no país serão debatidos aqui pelos nossos convidados, né? Estarão participando do programa de hoje o professor e produtor cultural Cláudio Gomide, a articulista Cássia Rames e o jornalista e produtor do nosso programa, o Vitor Carneiro. Bom, os temas em destaque do nosso programa de hoje: PSL reage a grupo de Bolsonaro e punirá deputados infiéis. Marinha notificará 30 navios de 10 países sobre óleo em praias do Nordeste. Ação de agentes municipais para coibir presença de artesãos no centro histórico ainda gera polêmica. Câmara Municipal de São Paulo aprova projeto de lei que fornece merenda nas férias. E, logicamente, esse tema vai estar tratando aqui também da educação e nós gostaríamos de fazer uma ponte exatamente com o Dia dos Professores hoje. Para você que está acompanhando ao vivo, o nosso programa ele é apresentado todas as terças-feiras ao vivo às 10 horas da manhã, com reprise às 19h30 também na terça-feira e em horários alternativos aqui do nosso canal 14, né, da TV Pop. Portanto, para você que está acompanhando hoje, nesse momento, o nosso programa, né, na parte da manhã aí de terça-feira, hoje é o Dia dos Professores, então nós vamos estar fazendo aqui uma reflexão em relação a essa data tão importante dessa profissão fantástica. Então hoje eu quero ouvir a opinião também dos meus convidados. Bom, deixa eu começar cumprimentando aqui o nosso querido Vitor Carneiro. Ele é produtor, jornalista, produtor do programa e também participa aqui do nosso programa. Muito obrigado pela presença mais uma vez, né, Vitor? Agora participando da bancada aqui do nosso programa. Olá, Jorge. Bom dia para você, bom dia para o nosso amigo telespectador. Um prazer estar participando aqui ao lado da Cássia, do Cláudio, e vamos juntos aí durante esta hora para debater e levar informações que possam ajudar aí na formação do senso crítico aí do nosso telespectador. Sempre, isso é importantíssimo, né? Esse é o objetivo aqui do nosso programa. Deixa eu cumprimentar também minha querida amiga Cássia Rames. Ela está hoje com uma camisa alusiva aí ao momento importantíssimo que nós estamos vivendo no mês de outubro, que é o Outubro Rosa. Tudo bem, Cássia? Tudo bem, bom dia a todos. Deus possa estar, né, nos iluminando, para que a gente possa estar conversando com vocês um pouquinho. E hoje com uma responsabilidade muito grande, né? Hoje nós temos o Vitor aqui do nosso lado, temos o Cláudio. Então a gente hoje, né? Eu até prefiro mais ouvir hoje, hein? Porque olha, são feras, tá? Bom dia a todo mundo e que Deus possa nos abençoar. Amém. Obrigada, Jorge. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Nosso querido professor, produtor cultural, né? Uma experiência, assim, grande, vasta, né, na área cultural. Foi secretário de Cultura e Turismo também na cidade. Seja bem-vindo, meu querido Cláudio Gomide. Obrigado, Jorge. Bom dia a você, a Cássia, ao Vitor e a você, telespectador, que nos acompanha aqui pela TV Pop. Sempre é um prazer contribuir com a informação e a gente, com isso, vai trocando experiência. Bacana. Obrigado. Muito obrigado, amigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, nós vamos trazer, então, o nosso primeiro tema aqui do programa. O comando do PSL decidiu reagir ao grupo de deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro e punirá os parlamentares que, de alguma forma, adotaram uma atitude considerada infiel à sigla. A decisão foi tomada em meio ao embate entre o Bolsonaro e o presidente do partido, Luciano Bivar. As punições analisadas para os deputados considerados infiéis são, por exemplo, a retirada desses parlamentares das comissões temáticas e de cargos no partido, que, aliás, já começou a acontecer, já vem acontecendo ao longo aí da semana. A crise dentro do PSL se intensificou após o presidente da República dizer a um apoiador pré-candidato do partido em Recife para esquecer a sigla e esquecer Bivar, presidente nacional do partido, que estaria queimado no estado de Pernambuco. Em resposta a Bolsonaro, Bivar destacou que a fala do presidente sobre o partido foi terminal, que o presidente já estaria afastado da legenda, que não poderia levar à dignidade da sigla.
Na quarta-feira passada, um grupo de 20 deputados do PSL passou a buscar uma saída jurídica para deixar o partido, caso Bolsonaro decida sair da sigla. Tentando amenizar a situação, após mais um desgaste, Bolsonaro afirmou que permaneceria no partido e comparou a crise do PSL a uma briga de marido e mulher. E hoje, também na terça-feira, nós fomos surpreendidos com uma operação da Polícia Federal em Pernambuco, né, na casa, em escritórios e casas, né, do deputado federal Luciano Bivar, que é exatamente o presidente do PSL. Ou seja, uma coisa está meio complicada, o Vitor Carneiro. Parece que azedou a relação do presidente Jair Bolsonaro com o partido PSL. É uma situação complicada, né, vivida dentro do PSL. Hoje nós tivemos aí essa ação da Polícia Federal, onde fizeram busca e apreensão, né, como você bem disse, na residência e também no escritório do presidente do partido, do presidente nacional do partido, Luciano Bivar. E ontem também, só complementando aí essa informação, a cúpula do PSL já está avaliando a possibilidade, né, de liberar o Jair Bolsonaro e os filhos Eduardo e Flávio do partido, desde que eles assinem um compromisso abrindo mão do fundo partidário, que parece que é a grande polêmica, né, a grande rixa ali que vem sendo causada no partido. E além do Jair Bolsonaro e dos filhos, outros 20 deputados considerados infiéis pela cúpula do PSL, caso assinem tal termo, também estariam liberados aí do partido. É complicado porque essa situação acaba desgastando também o presidente, né? Mais um assunto que acaba desgastando o presidente Jair Bolsonaro. Como eu disse, mostra que essa rixa tem uma forte ligação no que se refere ao comando do partido, né? Porque o Luciano Bivar disse que pode ter questões envolvendo aí o fundo partidário, de que o Jair Bolsonaro não estaria sendo aconselhado de maneira correta pelos juristas, né, que o defendem e que o aconselham. Então, está ainda meio que nebulosa essa situação. Como eu disse, mais um desgaste para o presidente Jair Bolsonaro, agora envolvendo o PSL. Eu acho que eu acabo sendo repetitivo, né, nas vezes em que eu participo e que o tema acaba se referindo ao presidente Jair Bolsonaro, mas eu acredito que talvez a falta de diálogo e a falta de conseguir contornar essas situações de forma interna, isso acaba também prejudicando e desgastando muito o presidente. Eu acho que esse fato, em especial do PSL, isso poderia ser tratado de forma interna. Eu acho que isso não deveria ser externado, né? Ter essa divulgação e esse desgaste todo que vem sendo causado. É óbvio que o PSL também é um partido que vem sendo desgastado, até por conta dessas candidaturas laranjas, né, que estão sendo aí alvos de investigação da Polícia Federal. Hoje, por exemplo, a Polícia Federal, como você disse, né, no início, fazendo buscas e apreensões na residência e também no escritório do presidente nacional do partido. Então, assim, o PSL também é um partido que vem se desgastando com o passar do tempo por conta dessa questão, em especial, das candidaturas laranjas. Então, mais esse desgaste agora envolvendo o presidente do partido, o presidente Jair Bolsonaro, eu acho que são questões que poderiam ser resolvidas de forma interna, até para você não desgastar ainda mais, né? Algo que já está muito desgastado. Então, eu tenho esse posicionamento. Eu acho que o Bolsonaro, às vezes, falta essa capacidade de dialogar. Eu acho que se ele tivesse se reunido ali com a alta cúpula, o Bolsonaro tem essa intenção, né, de sair do PSL, mas eu acho que isso poderia ser resolvido de forma interna, até para não causar mais um desgaste, né? O governo já vem tratando de pautas tão importantes aí para o nosso país, para o desenvolvimento do nosso país, e são pautas que muitas delas não são populares, então isso acaba causando um desgaste e uma rejeição ainda maior do Bolsonaro. Então eu acho que ele precisa ter esse cuidado. As pessoas que tomam conta da comunicação ali do presidente precisavam ter essa percepção e
dar esse toque para o presidente, né, para evitar ainda mais desgaste no governo dele. E a grande questão é que ainda você tem pautas importantes ainda para serem votadas, tanto na Câmara quanto no Senado, e como você muito bem disse, são pautas realmente impopulares. Então, para que um deputado ele coloque a digital na aprovação dessas pautas, né, é necessário realmente que haja um entrosamento e que os deputados, de fato, e senadores estejam ali bem alinhados com o presidente, né? E quando acontece isso, por exemplo, esse racha do grupo do Bolsonaro para o grupo do PSL, é claro que se envolve tanto deputado quanto senador. E hoje o PSL é a maior bancada, ao lado do PT, são os dois partidos que têm as maiores bancadas. Então imagina, por exemplo, se a partir do momento em que uma parte dos deputados apoie o presidente, saia do PSL, e uma outra parte que vá com o Bolsonaro, e uma outra parte fique no PSL, ou seja, o Bolsonaro já tem a base rachada. E os deputados que forem com o Bolsonaro vão, logicamente, para outros partidos. Mas o PSL, qual vai ser o posicionamento do PSL nessa altura? O PSL ficaria mais no centro ou iria para a oposição? Fortalecer mais ainda a oposição. E isso causaria problemas exatamente para o Bolsonaro. Exatamente. Né? E, na verdade, Jorge, essa falta de diálogo já foi externada, né, pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, principalmente durante a discussão de projetos importantíssimos, né, como a reforma da Previdência. O Rodrigo Maia, na ocasião, disse que se não fosse a atuação e o diálogo que o Paulo Guedes teve com os deputados, né, com os parlamentares, essa pauta não teria sido aprovada. Então, assim, eu acho que o Bolsonaro precisa tratar dessa questão, ele precisa ter mais diálogo, né? A gente sabe como é o temperamento dele, sabe que ele é autêntico, é uma pessoa que tem o posicionamento firme dele, mas agora ele é o presidente da República, então ele precisa ter essa capacidade de dialogar até para que os projetos que não são dele, né? Os projetos não são dele, os projetos são de autoria dele, mas são da população brasileira. Os projetos no caso, eles serão aprovados, mas nós que teremos ali os beneficiados, né? Exatamente. Então, através do crescimento que isso pode ter. Exatamente. Então, eu acho que ele precisa ter essa percepção de dialogar. Primeiro, para não externar esses assuntos, né, internos, e segundo, para ter também essa capacidade de conseguir fazer com que as pautas que ele mande para o Congresso sejam aprovadas, né? Muito bem. Deixa eu ouvir agora a Cássia em relação a essa questão aí, a esse desgaste aí, Bolsonaro e PSL. E aí, Cássia? Eu concordo em parte com o Vitor, sim. Eu acho que está na hora também do Bolsonaro também, né, dar uma segurada. Mas a gente conhece ele e sabe que ele não vai ser muito difícil de fazer isso, porque ele é muito transparente. E isso chegou ao ponto que você vê, tudo que ele faz gera um mimimi danado, uma confusão danada, tudo. E outra coisa, você vê, e as pessoas também, desculpa, jornalistas, né, como é Vitor, desculpa, não jornalistas, mas eles também, em parte, atrapalham, porque todo mundo coloca o lado o lado assim de debate da coisa, da crítica, não coloca o lado bom. Você pode ver, todas as vezes acontece isso, sempre o lado bom fica lá para trás e a crítica que vai lá na frente. Então é uma maneira, que nem o Vitor disse, dele dar uma segurada, porque sabe que vai acontecer isso, as pessoas vão falar. E outra coisa, e ontem também eu vi à noite uma reportagem onde ele dizia que ele está fazendo isso, por quê? Porque já que ele exige transparência de todo mundo, então cabe ao partido dele ser transparente também. Então, como ele disse, a limpeza, a faxina começa em casa. Ele falou, não posso exigir do outro aquilo que a gente não está fazendo, nós. Então, ele disse que é basicamente isso que ele está fazendo. Ele limpando, porque ali é o nome dele, ele está no partido. Sim. Então, eu acho que a gente tem também que ver por esse lado, né? Ele está limpando, mas está difícil, ele quer limpar tudo, mas acontece que sempre tem alguém que não quer a limpeza, Interesses maiores. Interesses maiores que não querem a limpeza. Eu acho que a gente tem que começar a pensar, ainda bem que ele tem a gente para estar ali sempre, né, vendo, ajudando,
porque o povo tem que ajudar. Porque se eu quero o melhor para o meu país, eu tenho que ajudar. Agora, muita gente senta... Exatamente, o sucesso dele é o sucesso do povo. E as pessoas não querem ver por esse lado, preferem ver o outro lado. E é complicado. Eu falei que se eu fosse presidente, já tinha dado o chapéu para alguém e já tinha saído. Porque, gente, é muito difícil. Muita dificuldade. As pessoas não... Eu não sei o que o povo quer, está muito complicado, muito, muito complicado. Cláudio Gomide, é interessante, Cláudio, nós levantarmos também uma outra bandeira. O Bolsonaro sem o PSL continua sendo o Bolsonaro. Agora, o PSL sem o Bolsonaro, a coisa é mais complicada, porque o PSL era um partido muito pequeno, né? Tinha, me parece que 2 deputados, e eis que de repente vira acho que eu estou na dúvida agora se o PT tem a maior bancada ou o PSL tem a maior bancada, mas eu sei que o número de deputados ali que vai diferenciar um partido do outro é mínima. Mas, de qualquer forma, esse partido que tinha uma representatividade muito pequena vira a primeira ou a segunda bancada mais importante da Câmara, né? Então, quer dizer, como é que fica isso na sua opinião, Cláudio? Bem, eu penso que o PSL, enquanto partido, acabou tendo essa visibilidade toda exatamente pela questão do Bolsonaro, hoje presidente. Então, ainda achando dessa forma, eu penso que não existe muito mais a ética e o compromisso com a sigla partidária. Né? Do momento em que a pessoa vê que aquele partido está crescendo por conta daquela pessoa, as pessoas migram para lá. E aí não há um compromisso que a gente sempre soube que a pessoa, ao se filiar a um partido, ela vai estar sendo vista ou estaria sendo regida exatamente pelas normas e pela fidelidade daquele partido. O que hoje não acontece. Então, eu acho que nesse ponto a ética deveria começar, sobretudo, com os políticos. Os políticos, ao mudarem dessa forma, eles estão pensando muito no interesse dele e muito pouco no interesse do povo, que é quem vota e é quem põe e tira essas pessoas de lá. E com isso, enquanto há essa discussão de ética, a gente sabe o quanto tem um número de políticos sem ética nenhuma, e isso está prejudicando o andamento do país. Essa discussão que é feita deveria estar sendo feita nessa força que está se levando essa discussão, poderia estar sendo feito força para o meio ambiente, para a saúde, para a educação. Então, isso não ocorre com essa mesma força, com essa mesma violência que eles querem aplicar. E com isso, aquele povo que partidário da ideologia do presidente, partidário e da ideologia daquele partido ou daquele político, acaba ficando muito vulnerável ao que acontece. Então, hoje, um político, ele só é porque é ligado àquele partido. Hoje em dia, quase ninguém sabe se fulano é de partido ou qual partido, ou é dissidência de um, ou é um número maior de outro. As pessoas não estão mais vendo isso. Nós temos um país com muito partido. E a gente não sabe exatamente aonde está pisando. Então, eu penso que toda essa briga, toda essa discussão é muito do interesse particular. Muda-se de partido com muita facilidade. Leva-se essa ideia de, não, eu não estou satisfeito aqui, muda. Quer dizer, e o compromisso que ora foi feito por ele enquanto deputado, enquanto candidato a deputado a qualquer cargo constituído, que não se foi adiante, porque ele mudou. Quer dizer, ele mudou, ele está sendo antiético e infiel àquela pessoa que depositou o voto nele. Então, eu acho que isso, Jorge, seja um dos momentos mais críticos que a gente está vivendo, que é a falta de ética do político. Perfeito. Ô, Jorge, e outra coisa também, fora as pessoas que navegaram, que entraram, né, na onda do Jair, né, do presidente, e que agora querem pular fora também. Caso a senadora, você vê, ela estava lá com Dória. O próprio Alexandre Frota. O próprio Alexandre Frota. O Alexandre Frota é um exemplo bem clássico disso. Bem clássico. Você vê, eu vi uma reportagem também da nossa senadora lá, que estava também em São Paulo com Dória Bassano, que é amiga, não sei o quê. Então, fica uma confusão. E isso passa para o povo. Sim, isso. E você é eleito com a bandeira, aí entra naquilo que o Cláudio disse, você é eleito com a bandeira
E as pessoas votam em você. Porque você, pela lógica, né, votaram em você. Porque você levantou aquela bandeira e quando você tem um mandato, e aquele mandato ele está garantido, você, digamos assim, você parte para um outro lado, e em muitas vezes de um lado completamente diferente daquele pelo qual você foi eleito. Com certeza. Né? Eu acho que no Brasil se deveria ter, eu acho que é uma quantidade menor de Sem partidos, dúvida, né? sim. E que esses partidos, de fato, eles levantassem a ideologia pela qual eles foram, digamos assim, eleitos e as pessoas votassem de acordo com a ideologia. Eu não sei, eu ainda tenho muita dúvida, né? Se as pessoas ainda votam no partido por acreditarem naquela ideologia ou no candidato. Não é? Porque tem isso também, né? Eu acho que é um negócio muito interessante. Você vê que nos Estados Unidos, apesar de você ter outros partidos, mas lá é republicano ou democrata. Não tem jeito, né? Se você é um pouco mais à direita, você vai votar no republicano. Se você é um pouco mais de centro ou esquerda, você vai votar no democrata. Pronto. Lógico, lá você tem um partido verde, etc, etc. Mas são os dois principais partidos dos Estados Unidos hoje. E as pessoas, elas se identificam daquela forma, né? E votam de acordo com o seu pensamento político. Aqui no Brasil, partido de esquerda você tem uma penca, partido de centro você tem uma penca, partido de direita talvez um pouco menos, mas não é possível que você não consiga se identificar vamos pensar, no universo de 6 partidos, por exemplo, que levantam a bandeira de esquerda, você não se identifica em nenhum deles. Verdade. Não é? Não tem necessidade, mas enfim, aí é que está a questão da reforma política. E tem que acontecer com urgência. E depois eles se juntam entre eles lá, fazem uma confusão entre eles lá, se juntam, e aí ninguém entende mais nada, porque é muito partido. E nem eles se entendem. E nem eles se entendem. Bom, Marinha notificará 30 navios de 10 países sobre o óleo em praias do Nordeste, né? A Marinha do Brasil afirmou na última quinta-feira que após uma triagem das informações do tráfego mercante na região de interesse, está notificado 30 navios tanques de 10 diferentes bandeiras a prestarem esclarecimentos. A Marinha não informa quais são os 10 países cujos navios trafegaram pelo litoral brasileiro, a partir do momento que houve o grande vazamento de óleo que sujou as praias nordestinas desde o início de setembro e que já atingiu 139 locais em 63 municípios de 9 estados do Nordeste. Uma tragédia que vem acontecendo lá naquela região. Praias assim maravilhosas, lindas e de uma importância muito grande, eu digo economicamente falando e ecologicamente também falando, a importância daquilo ali. De acordo com a Marinha, que classificou o fato como um grave acidente de poluição por óleo, a investigação mobiliza 1.583 militares de 48 organizações diferentes, além de 5 navios, uma aeronave, embarcações e viaturas pertencentes a autoridades ao longo do litoral nordestino, como a Capitania dos Portos, delegacias e agências, né? A Venezuela foi um dos países identificados pela Petrobras no derramamento de óleo no litoral nordestino. O presidente Jair Bolsonaro chegou a afirmar que tem quase certeza que o derramamento de óleo é criminoso. Agora, eu estava vendo uma matéria de uma universidade, me parece que foi a Universidade Federal da Bahia, em que foi detectado ali que existe, digamos assim, a digital da Venezuela um material que foi recolhido em uma das praias ali, mas não podemos afirmar ainda com certeza que em toda a totalidade tenha sido realmente óleo da Venezuela. Agora, Cássia, uma tragédia realmente para aquela região ali, né? Eu imagino a quantidade de recursos que eles vêm perdendo, principalmente com o turismo, né? Com certeza, e eu acho que está faltando vigilância. Eles estão pensando que tudo é no Brasil, né? Pensando que o Brasil é oba-oba, ninguém liga mesmo, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Porque nos outros países não é assim. Você vê, tem que ter vigilância, tem que ter um controle de quem entra, de quem sai, de quem está chegando. Você tem, por mais que você controle, tem que ter isso aí. Parece que é um país assim, de ninguém. Entra lá, bota fogo, entra lá, suja a água, sabe? Então eu acho que o que está faltando é muita vigilância. E eu também vi essa matéria que você falou, onde eles dizem que é, né,
praticamente parece que é da Venezuela. Mas a gente não pode afirmar. E aí, nós vamos fazer o que agora? Agora, realmente, o que nós temos que fazer? Difícil. Até porque vai levar muito tempo. E ninguém fala nada, você vê, né? Que ninguém comenta nada. Até agora está todo mundo no sapatinho, com medo de falar alguma coisa. A gente tem que ver quem foi que fez isso, porque, gente, é uma tragédia isso, é uma tragédia. Já pensou os animais, tudo, foi tudo, como é que fala, contaminado pelo óleo, né? E parece que vai demorar mais ou menos uns 30 anos para que você comece, que a natureza comece a recuperar aquela localidade ali. Você imagina o prejuízo que isso vai gerar, né? Muito. Porque um dos grandes atrativos do Nordeste sempre foi as praias. Você tem praias ali belíssimas em todo o litoral do Nordeste. E, de repente, quer dizer, o principal atrativo turístico, de repente você vê lá... Tem que ter o controle, né, Jorge? Tem que ter o controle, porque você vê nos outros países, a gente vê que tem controle em tudo. Em tudo tem controle. E o Brasil? Tem que ter o controle. Cláudio Gomide, e aí, Claudinho? Difícil, né? É difícil, sem sombra de dúvida é difícil. Mas me chama muita atenção uma questão. Hoje a Marinha notificou 10 navios que estavam nessa condição. Se não tivesse acontecido esse problema, o que a Marinha e a Guarda Costeira estavam fazendo? Porque aí a gente observa de que há uma inércia nesse policiamento dos mares. A gente conhece ou sabe, eu mesmo estive há pouco tempo na Costa Verde, a gente não vê isso, a gente vê uma preocupação da Guarda Costeira com relação à velocidade no mar, as lanchas, o jet ski, etc. E a gente vê atrocidades de grupos e de embarcações que sujam as praias, e a gente não vê policiamento ali. Então, a preocupação para mim é o que a Marinha faz esse tempo todo. O que tem um número enorme de um corpo de soldados, né, de marinheiros, que não estão fazendo o serviço. Então, hoje, ela notificar não faz mais do que obrigação, porém, se ela tivesse policiando toda a nossa região costeira, muitas dessas coisas não estariam acontecendo. Muita sujeira não estaria acontecendo, o lixo que é derramado nos mares, a forma como o turista, porque aí é um problema muito sério, e sobretudo brasileiro. A pessoa que nos visita, ela tem um compromisso de não sujar. Mas, infelizmente, você tem alguém que não presta muita atenção nisso, e é um plástico, é um canudo, é um anzol, é alguma coisa nessa questão que vai poluindo os mares. O único local que eu tenho conhecimento que tem um policiamento na parte turística e do usuário é Fernando de Noronha. Que você, ao chegar lá, você é orientado, você tem aula o tempo todo de como proceder naquela região. Então, para mim, é muito mais triste estar vivendo tudo isso nos nossos mares, afetando economicamente essas cidades e as pessoas, né, os pescadores e toda aquela região, mas eu acho que a Marinha tem que tomar conta disso melhor. Então, se ela notificou esses navios, tem que ter alguém que notifique a Marinha para fazer o serviço dela. Bate com o que a Cássia falou, a questão do controle, né? Vitor Carneiro, e aí, como é que você viu, está acompanhando toda essa questão? Bom, Jorge, na verdade nós já tivemos aí uma atualização desses dados, né, ontem. Na verdade, a cada momento nós temos atualização de locais atingidos, e esse número já aumentou para 161 até a última vez que eu tinha visto, né? Já são 161 locais atingidos. Então, para você ver, você tinha noticiado 139, de um dia para o outro já foi para 161. Então, assim, 72 municípios de 9 estados. Então, a cada atualização que nós temos dessa matéria, são mais locais atingidos. Obviamente que em uma menor proporção, mas já atingindo outras localidades. Então, é um fato realmente gravíssimo. Como você disse, né, a Venezuela foi um dos países, né, já identificados aí, 10 países foram notificados, mas a Venezuela já foi um dos países identificados. Caso realmente seja comprovado
que esse derramamento de óleo foi criminoso, eu fico me perguntando, como a Venezuela vai responder por isso? Né? Porque economicamente é um país falido, é um país que não consegue oferecer os insumos básicos para a sua população. Como é que a Venezuela iria responder por isso? Né? Sofrendo mais sanções, já é um país pobre, vai ficar paupérrimo, né? Ainda mais. Quem mais é prejudicado é a população, e não exatamente, exatamente. E a população que acaba sofrendo e não os governantes, então é uma situação que se agrava a cada momento, porque, obviamente, as investigações continuam, outros países podem ter envolvimento também nesse derramamento, mas me causa muita preocupação a Venezuela ter esse envolvimento, porque o Brasil vai acabar tendo que investir nessa situação sozinho. Né? Então, é uma situação que acaba atingindo a economia dos estados nordestinos, acaba atingindo a fauna, acaba atingindo o dia a dia da população que ali vive, que depende, que tem o seu sustento tirado dali, né? Então é realmente um fato que nos entristece muito. Agora, outra questão que me chama muito a atenção é a gente não vem acompanhando e não vem assistindo aquele discurso efusivo e fervoroso dos ambientalistas, né? Foi como a Cássia disse. É óbvio que a situação ocorrida na Amazônia, na floresta amazônica, foi algo também de proporções inimagináveis, né? Foi algo também que nos entristece muito. E nós vimos uma repercussão mundial. Só que agora, esse fato que vem acontecendo no Nordeste é tão importante, né, e é tão grave quanto o que aconteceu na Amazônia. Nós já tivemos aqui 9 estados sendo atingidos, mais de 72 municípios, mais de 160 locais atingidos. E a gente não vê os ambientalistas também tendo aquele discurso fervoroso. Né? Então isso também me entristece. Será que esses temas relacionados ao meio ambiente, as pessoas também já estão politizando? As pessoas também já estão levando para o lado ideológico? Gente, meio ambiente é de todos, né? É a população brasileira que vem sendo atingida e é o nosso patrimônio que vem sendo destruído. Então isso tem que deixar de lado ideologia. Se a pessoa está adotando esse discurso e levando para o lado político, ideológico, vamos parar por aí, porque o meio ambiente é patrimônio nacional, é patrimônio brasileiro. A gente tem que se preocupar com o que vem acontecendo e é um assunto muito grave. A gente precisa realmente ver como vai ficar essa situação lá no Nordeste, porque é algo que vai se alastrando a cada dia. A cada atualização, volto a repetir, a cada atualização dessa matéria são mais locais atingidos, então a gente precisa realmente se preocupar muito e é óbvio que a repercussão vem tendo desse fato, mas os brasileiros também precisam se mobilizar da mesma forma que se mobilizaram com a floresta amazônica, com as queimadas. Então a gente precisa também olhar para esse lado. Perfeito. Muito bem. Bom, nós vamos fazer agora um intervalo comercial e nós vamos voltar daqui a pouquinho aqui com o nosso programa Fatos em Debate. Você não sai daí não, voltamos já já. Clube de Benefícios CISEP. Acesse www.cisep.org.br e veja a lista completa de lojas conveniadas. São mais de 500 estabelecimentos, supermercados, moda, saúde, beleza e muito mais. E você, associado, tem um grande benefício: o convênio de adesão com a Unimed, com desconto em folha de pagamento, sem juros e correções. O mais barato da cidade. O associado dispõe de uma ampla rede médica com profissionais e serviços de qualidade. www.cisep.org.br. Esse é o site para conferir as facilidades e benefícios. Ingredientes selecionados reunidos na receita perfeita. Império Pils. A cerveja que está conquistando o Brasil tem ainda mais para mostrar. Império Gold. Império Lager.
nossa família está cada vez maior. É especial. É puro malte. É Império. Se beber, não dirija. Ingredientes selecionados, reunidos em uma receita exclusiva, com 3 tipos de malte importados. Império Lager. É especial. É puro malte. É Império. Se beber, não dirija. Os melhores ingredientes em uma receita única com 3 tipos de malte importados. Império Gold. É especial. É puro malte. É Império. Se beber, não dirija. Rede Conveniada Cisepcard. Aqui você encontra de tudo. Casa, construção, moda, saúde, beleza e muito mais. Então ele não vai reclamar. Muito bem, nós já estamos de volta, né? Estamos de volta aqui com o segundo bloco já do nosso programa Fatos em Debate. Para você que está chegando agora, o nosso programa ele acontece todas as terças-feiras, ao vivo, às 10 horas da manhã e reprise às 19h30 e também em horários alternativos aqui da nossa TV Pop, né? Hoje eu estou recebendo aqui o Vitor Carneiro, o jornalista Vitor Carneiro, a Cássia Rames, o nosso querido Cláudio Gomide também hoje fazendo parte aqui da nossa bancada, né? São os meus queridos amigos debatedores aqui que estão levando aí as suas opiniões no nosso programa. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de um fato. A gente está sempre procurando, na volta do segundo bloco, pegar sempre um tema local, né? Um tema de Petrópolis. E esse tema continua gerando muita repercussão. A ação de guardas civis municipais e fiscais do Departamento de Posturas da Prefeitura, que fizeram uma ação para coibir a presença de artesãos no calçadão do CENIP. Isso ainda gera debates e divergências sobre o tema. Em protesto ao que considera uma ação truculenta das autoridades, artistas de rua se reuniram com cartazes e colheram assinaturas em um documento que seria entregue à Prefeitura. Os artesãos afirmam que o ocorrido da última semana foi uma injustiça e que nunca haviam sido tratados com tanta truculência e violência. Em nota, a Prefeitura alega que um dos ambulantes chegou a ter uma licença para atuar de forma regular na Praça dos Expedicionários em 2016, porém há mais de um ano não renova a licença para trabalhar no local. Segundo a Prefeitura, a presença de vendedores em frente ao Colégio Dom Pedro II, assim como em todo o centro histórico, salvo em áreas específicas como a Praça Clementina de Jesus, por exemplo, é irregular. A nota acrescenta ainda que o Código de Posturas e as regras de tombamento do centro histórico impostas pelo IFAM e INEPAC proíbem a presença de ambulantes na Rua do Imperador e em áreas não autorizadas do centro histórico. Ou seja, meu querido Cláudio Gomide, uma situação realmente complicada. Você tem os dois lados aí da mesma moeda, né? Você tem o lado dos artesãos, você tem o lado da Prefeitura. Como é que você viu e está vendo, logicamente, toda essa questão? Eu acompanhei essa ação por vídeos que foram publicados nas redes sociais. Sem dúvida é uma truculência, mas sobretudo uma falta de respeito àquele profissional que está ali trabalhando. As pessoas usa-se muito essa expressão: eu poderia estar roubando, mas estou fazendo artesanato. Mas não é o caso. Eu acho que faltou respeito, sim, mas eu acho que o órgão que administra isso, que é a CETRAC, ele deveria ter um trabalho de capacitação para esse artesão. Primeiro, de informação, dizer aonde ele pode e aonde ele não pode. Uhum. E, consequentemente, vir um trabalho de capacitar. A gente está com um problema sério, que tem muitos artesãos em Petrópolis, de muitíssima qualidade, mas a gente não está tendo um artesanato de Petrópolis. Vamos pensar um pouquinho qual seria o artesanato de Petrópolis. É muito comum você ir nas festas populares, aquele artesanato que, ora, estava nas cores da Alemanha, ele transforma-se nas cores da Itália e transforma-se nas cores do Japão.
e daqui a pouco ele é enfeitado com o Natal. Então não teve criatividade nenhuma. Mas isso não justifica essa ação da prefeitura. Eu acho que o CETRAC, com seus profissionais que tem lá dentro, é que deveriam conversar, explicar. O código de posturas para isso, ele tem que ser explicado. A gente tem que pensar que o artesão, ali, enquanto artista, ele está numa função de querer fazer o melhor. Então, para que ele faça o melhor, ele precisa saber que ingredientes ele tem que usar para aquilo, para atender os anseios da população e de quem nos visita. Então, aquela ação de pegar as coisas, de fazer conforme eu vi em vídeos, não justifica. Eu acho que não é o caminho que a gente tem que buscar para solucionar o problema que ora está acontecendo ali. Então, uma parceria do CETRAC com o próprio IFAM, com o próprio INEPAC, que são órgãos que fiscalizam essa questão também no centro histórico, é administrar isso da melhor forma. A pergunta que eu deixo é o seguinte: eu costumo ir a outras cidades históricas com fatos e com situações tão históricos quanto Petrópolis, e eu não vejo as ações que acontecem aqui. Eu vejo uma forma de ação desses órgãos de patrimônio, de defesa do patrimônio, muito diferente, por exemplo, de Tiradentes, de Paraty, que tem inúmeras festas durante o ano, onde determinados casarios são envelopados para aquele evento e não há nenhum problema para isso. Pode envelopar porque é um evento temporário. Sim, e isso acontece no Palácio de Cristal. Mas qual é o foco para Petrópolis? A gente não pode se fazer nada. Tudo esses órgãos não deixam fazer, não tem uma justificativa, não se chega a uma justificativa. Enfim, é uma discussão imensa sobre essas questões, mas eu queria entender um pouco disso. Por que esses órgãos aqui, as pessoas aqui, são tão difíceis de conversar, diferente dessas outras cidades que eu visito e que a gente tem conhecimento, que as coisas acontecem, os artesãos ficam em determinadas localidades daquela cidade, sem problema nenhum, em frente a uma igreja histórica. Então, eu queria saber disso melhor. É verdade, Cláudia. É interessante quando você levanta esse debate, né? Ou essas instituições, elas estão atuando de forma correta aqui e estão sendo omissas nas outras cidades, ou aqui de uma forma extremamente, digamos assim, bem incisiva, né? De uma forma bem forte, né? E nas outras agindo de uma forma natural. Né? Vale trazer esse debate. Eu esqueci, tem que incluir Mariana, Ouro Preto e tantas outras cidades mineiras que também passam por isso e que têm uma forma de atuação completamente diferente. São Luís acontece isso. Eu estive em São Luís e eu vi lá realmente, mesmo naqueles prédios com aqueles azulejos, né, lindos, mas ali você tem ali as localidades, inclusive no centro histórico de São Luís, em que você tem a atuação também do artesão. Realmente é uma pergunta muito interessante e que vale a pena aí nós levantarmos aí, sem dúvida, né? Ô Vitor Carneiro, e você, como é que você viu? Olha, primeiro destacando que o Cláudio foi muito feliz, né, nesse questionamento. Realmente eu acho que esses institutos, eles interferem muito aqui na cidade, né? A cidade acaba ficando engessada. Né? A gente não consegue, muitas das reformas também de patrimônios aqui da cidade, uma restauração também, acabam não sendo feitas justamente por conta desses institutos, né? Então, acho que é um questionamento muito, muito pertinente aí, que nos leva a uma reflexão. Agora, falando sobre, em especial, esse tema, né, é realmente um assunto muito polêmico, mas agora nós também, eu quero deixar bem claro que eu sou sempre a favor do cidadão e do trabalhador honesto, né, do trabalhador de bem, como são esses artesãos que buscam o seu sustento ali através da arte. Agora, se existe ali a regra, né, a lei que foi imposta por esses institutos, os artesãos também precisam agir conforme a lei, né? Então, se um
dos artesãos tinha a autorização para poder expor ali os seus produtos, a sua arte, ele deveria ter feito a renovação dessa autorização. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, aqueles proprietários de barracas que ficam ao lado do CENIP e também na Praça Clementina de Jesus, se não me engano. Na Praça dos Expedicionários. Na Praça dos Expedicionários. Todos eles também precisam de autorização para expor ali os seus produtos, as suas mercadorias. Então, os artesãos eles também precisam ter essa preocupação, né? Eu acho que todos nós somos a favor da arte, todos nós somos a favor de que eles exponham os seus trabalhos, só que agora eles também precisam ter essa preocupação de agir conforme a lei. Né, de também buscar autorização para não terem esse tipo de preocupação. Sim. De, do nada, eles serem surpreendidos por agentes da prefeitura e terem os seus produtos recolhidos, terem os seus materiais ali apreendidos. Então, eles também precisam ter essa preocupação. E eu digo isso por quê? Porque, há algum tempo atrás, não sei especificar quanto tempo, mas nós tivemos uma onda de ambulantes na extensão da Rua do Imperador que era absurda. Os transeuntes, os pedestres, né, não conseguiam passar. Desviar. Exatamente. Então, assim, era a pessoa vendendo cortador de legumes, era outro vendendo pendrive, era outro vendendo cartão de memória. Então, assim, a gente não conseguia transitar pela Rua do Imperador. Óculos, exatamente. Então, a gente acaba... E a população reclamava. A população reclamava porque você não conseguia andar. Então, esses trabalhadores, é óbvio, que estão tentando o seu sustento de forma honesta, só que agora, eles precisam também ter ciência de que quando a fiscalização bater, vão ter o material apreendido. Porque eles estão agindo de forma marginal, né? Irregular. A margem da lei, eu não estou querendo dizer que eles são marginais, né? Claro. Dizendo no sentido da margem da lei. Então, assim, é importante também esses ambulantes terem ciência de que caso o material, os produtos deles sejam apreendidos, eles também agiram contra a lei, né? Então, não tem um respaldo. Exatamente, não tem um respaldo. Então, a gente também precisa ter essa consciência de que os ambulantes, é óbvio, a gente torce para que eles possam, né, resolver essa situação, buscar aí a autorização, um local específico para que eles possam expor aí a sua arte, mas a prefeitura está agindo conforme a lei, ou então abre jurisprudência para que esses ambulantes que vêm, na maioria dos casos, de outros municípios, também possam expor aí os seus produtos ao longo da Rua do Imperador, e o petropolitano que quer transitar por ali não vai conseguir, né? Então, é realmente um assunto muito polêmico e que causa aí uma grande discussão. Algum tipo de controle realmente se faz necessário, isso é fato, porque senão vira terra de ninguém. Né? Algum tipo de controle, você imagina, Cláudio, se todo artesão também quiser expor o seu produto no local que ele quiser, fica uma coisa esquisita também. Cássia, e aí? Nesse ponto, eu, como faço parte do Fórum de Economia Solidária, né? Eu vou falar o seguinte, gente, nós temos, da economia, nós temos uma lei, né? Nós temos uma lei. E outra coisa, o que existe é o seguinte, eu acho que a gente tem que ser, igual o Vitor falou, é lei. Você não pode chegar ali também com seus produtos e colocar para tudo que é lugar. Não pode, não dá. Gente não pode, a gente tem uma lei para cumprir, então a gente tem que cumprir. E não é batendo também como eles fazem, né? Que chega lá, não pode, o cara perde a paciência e já vai batendo. Não é por aí. Vamos sentar, vamos conversar. Vai ser apreendido porque ele não tem autorização. É igual aqui, eu não tenho autorização para estar na televisão, né, no canal não tem, não vai poder funcionar, não vai. Então, tudo tem que ter a lei. E nós temos a lei. Lá, por exemplo, a Economia Solidária, ela tem, né, a gente tem um ofício, tudo certinho, tudo bonitinho. Por quê? Porque a gente expõe lá na Praça da Águia, né, domingos e feriados, a gente expõe na Praça Clemente, lá em cima na Praça da Inconfidência. Sim. Agora conseguimos, né, de quinta-feira e de sexta-feira também. Então, eles deixam você expor, mas você tem que ser com pedido, com lei, você tem que estar cobertamente respaldado. Você não pode chegar com o teu produto. E outra coisa, os nossos produtos, eles não são aproveitados de um lugar para o outro, não. Ali os nossos artesãos que estão ali conosco, eles fazem, porque nós
visitamos a pessoa para ver se está fazendo o mesmo. E outra coisa, é fazer, não é comprar não, porque a gente tem isso. A gente visita, a gente olha se está fazendo. Você pode passar nas praças, você vai ver, nossos artesãos estão ali com a agulhinha fazendo seus produtos, porque tem que ser assim, não é comprar e vender. Está na lei, né? Está na lei. Então, nós temos uma lei para respaldo, sim. E que nem ali no calçadão, que, né, os vídeos também que eu vi, como o Cláudio falou, eu também vi. E você vê, chegou ali, daqui a pouco virou uma confusão danada. Mas eu acho assim, se tudo for conversado, e outra coisa também, esse artesão que se fala que ele teve alvará, ele teve sim, tá? Ele teve alvará para expor ali. Só que ele não renovou. Não renovou, ele perdeu o direito. Ele não pode reclamar. Agora, se ele tivesse renovado, ele estaria lá expondo como todo mundo está lá expondo. Mas não é. Sabe o que é? A pessoa prefere ficar na informalidade. Informalidade. É igual ali, artesão na praça da Senip ou na praça Dom Pedro, aqueles hips que estão ali, aquele artesão, mas eles fazem maior confusão. Se eles estão ali com crianças, que não pode ter criança nem nas barracas, não pode, né? Menores e tudo não pode. Se eles estão ali, é bebida, é droga, é tudo. Então, que artesão é esse que vai fazer esse tipo de coisa? Não é. Então, as coisas estão sendo confundidas também. Por isso que a gente precisa separar o joio do trigo. Perfeito. Não é? Perfeito. Porque a gente também não pode deixar, eu acho que, né, o IFAM e o Instituto também não pode deixar todo mundo que vai virar bagunça. Claro. Ou eles controle, né, cara? colocam um controle, ou vai virar uma bagunça danada, como o Vitor falou. Você vê, esses dias o cara estava com uma banquinha ali perto daquela caixa econômica, de repente ele viu que o carro da fiscalização vinha vindo, ele juntou com aquilo com tanta facilidade, catou aquilo tudo, saiu correndo, passou por mim, quase me derrubou e correu. Chegou na esquina, ele botou a banquinha lá de novo, porque o cara tinha ficado lá atrás, Sim. né? Ele botou de novo. Isso é o quê? Está certo? Não. Eu acho que tem que estar na lei. Vamos lá, vamos pedir, vamos ver o que precisa. E daí dá certo, mas as pessoas querem fazer o que elas querem. Fica difícil. Nós, graças a Deus, temos lá, né, nosso fórum, direitinho, com lei, que a gente briga, a gente se organiza, nós somos organizados, nós, que nem agora ficamos no SESC esse final de semana, né? Tudo isso é organizado, é conversado, é falado. Nós temos que correr atrás, sim. Muito bem. Agora, deixa pena, já no finalzinho aqui já do nosso programa, né? A gente teria que estar falando aqui da questão de um projeto importantíssimo que está fornecendo merenda nas férias. Eu acho que esse tema ele pode ser jogado para uma próxima oportunidade, porque hoje eu acho que seria interessante, rapidamente hoje, já porque nós estamos já no finalzinho do programa, nós fazermos uma reflexão dessa data tão importante hoje, que é o Dia dos Professores. Eu vou começar exatamente com o professor, nosso querido Cláudio Gomide. Cláudio, ainda dá para comemorar ainda, nós que somos professores, né? Ainda podemos comemorar essa data, Cláudio? Tem esse significado todo, porque eu vejo com muita tristeza quando você pega das profissões que exigem ensino superior, os cursos de licenciatura são os que têm a menor remuneração. Como é que a gente encara isso, Cláudio? Você como professor, como é que você vê a profissão hoje? Bom, eu antes de tudo sou muito feliz no meu trabalho com a educação, nesses anos todos na docência, então eu sou um entusiasta da carreira e eu acho só que está faltando um pouco de dedicação. Existem muitas pessoas que estão professores e outros que são professores. Porque tem essa diferença, porque eu não sei mais o que eu vou fazer, vou dar aula. Infelizmente está acontecendo isso. Eu lembro muito de que o feriado do Dia do Professor, ele é um feriado recente. Eu, quando fazia o ensino fundamental, o Dia do Professor não era feriado. E era um dia importante, que era um dia de que você escolhia um presente, uma flor, um chocolate, qualquer coisa para dar àquele professor. E aí aquele professor ficava naquela expectativa, qual é o aluno que vai dar, o que vai acontecer, para que professor que a gente vai dar, porque dá para um, não dá para o outro. Então eu acho que perdeu um pouco disso, não que o feriado prejudicou, mas perdeu um pouco da valorização daquele aluno para aquele professor. Então eu acho que se comemora muitas vitórias dentro da carreira, porém ainda falta um reconhecimento
disso em vários âmbitos, desde o próprio aluno, do próprio colega, né? Tem o colega que se beneficia por uma série de questões e ele não conta para você, até os poderes todos. Assim, a gente vê pouco hoje um político, já que a gente começou o programa falando de política, que tem uma raiz no magistério ou que venha de uma carreira dentro de professor, que possa levantar essa bandeira. Em Petrópolis, a gente não tem um professor de fato de direito que é de um poder constituído, é um vereador, por exemplo, que ele possa estar beneficiando isso num todo. Então, o lado ruim disso é o reconhecimento que o país e propriamente os órgãos têm que dar para essa carreira. E, consequentemente, a gente poder olhar para o professor e para aquilo que a gente precisa com mais atenção e com mais dedicação à importância do que é o professor na sua vida, na vida de todos nós aqui. Muito bem, tá certo. Ô Vitor Carneiro, e você, como é que você vê hoje a profissão do professor? Olha, é uma profissão de extrema importância, né? Afinal, caso não existissem os professores, a gente, né, nós não estaríamos aqui. Eu não seria formado em jornalismo, não teria me formado no ensino médio, enfim. Então, essa profissão, ela é fundamental em qualquer nação. Agora, eu fico muito triste com a desvalorização, né, dos profissionais, tanto no âmbito econômico, quanto da desvalorização do profissional no âmbito social, porque é impressionante o desrespeito que os alunos têm com os professores nos dias de hoje, né? E eu acho que esse desrespeito acaba sendo uma desmotivação para que justamente pessoas que tinham esse sonho de ser docente acabem pensando em seguir para outra carreira. Então, eu acho que isso também acaba desmotivando muito aquelas pessoas que têm o sonho em ser professor, aquelas pessoas que já são formadas, né, que já são professores e acabam buscando outros caminhos profissionais justamente por conta dessa desvalorização, porque não é apenas a desvalorização no que se refere ao financeiro, mas eu acho que essa desvalorização do social, no trato do dia a dia, esse desrespeito que os professores vêm sofrendo dentro de sala, onde eles são a autoridade, eu acho que isso desmotiva qualquer profissional, né? Então, sei que o tempo é curto, não quero me estender muito, mas eu quero deixar um grande abraço a todos os meus professores, dizer que sou muito grato, em especial aos últimos, né, que foram os professores da minha faculdade, do curso de jornalismo. Então, dizer que sou muito grato a todos eles, aos professores também do ensino médio, do ensino fundamental, tenho um carinho muito grande por todos, e dizer que a luta é grande, mas a gente precisa continuar lutando com resistência, porque realmente é algo que me entristece muito. É algo que me entristece muito, todo esse desrespeito que vem sendo feito aí com os professores. Agora, eu quando eu converso com os amigos, né, que são professores há mais tempo, eles dizem o seguinte, que antigamente, Cássia, quando você tinha um professor na rua, o respeito, olha, aquela ali é a casa do professor, hein? Então, tinha um respeito, né? Como é que hoje a gente percebe, né, que rumo que a educação veio tomando, né? Hoje, realmente, eu acho que pessoas que poderiam estar em sala de aula, Cláudio, não estão em função exatamente das agressões, da falta de respeito, né, da desvalorização não só financeira, mas também do profissional como um todo, que esse professor vem sofrendo. Triste, né? Muito triste. Eu também sou professora, né, e parabenizo a todos, a Cláudia também, a você, a minha filha é professora, minha madrasta é professora, meu filho é um mestre em antropologia, mas ele dá aula da matéria dele na faculdade. Então, a minha família, quase todo mundo é vindo de professor, que é o que acontecia muito antigamente, e nós conseguimos, graças a Deus, passar para essa juventude, né, que estão aí. Eu
sou dessa época, onde o professor era muito respeitado. Muito, muito, muito. A gente tinha no professor, assim, aquele ídolo, né? Você dizia assim, o aluno dizia assim, eu quero ser igual o professor, eu quero ser igual fulano, né? Hoje em dia, não. Eu fico muito triste também ao ver, né, muitos professores dizendo que não querem mais estar na sala de aula. Querem sair. Todo mundo quer sair, não aguenta mais pela violência. Porque, gente, como que pode? Eu fico assim muito triste quando eu vejo esses vídeos, vejo na mídia, tá lá o aluno batendo no professor. Como que pode isso? Gente, não pode, de jeito nenhum. Tem que ter respeito, não só pelo professor, como todo mundo. Mas o professor está ali ensinando e apanha. E tem pessoas, né, tem pais também que agora parece que virou moda, o pai também vai lá, acha que o filho está certo, bate no professor. Ué, mas é o quê? Armazém de pancada? Não pode. O professor tem que ser um exemplo, gente. Nós precisamos dos professores para ser aquilo que nós somos. Não é? Nós somos formados graças ao aprendizado que nós tivemos ali. É muito importante. Né? E importante também a gente ver o lado econômico, como o Vitor falou, o lado profissional, o lado humanitário, porque tem muito professor que está precisando de psicólogo. Né? Está se internando em clínica, porque não aguenta mais, não tem suporte para isso. A pressão é grande, né? Alguém tem que fazer alguma coisa e esse alguém somos nós. Nós temos que fazer alguma coisa, né? Colocar na cabeça das pessoas que o professor não é para isso. É muito triste, você liga a televisão e está lá, o professor apanhando e o aluno se... Olha, esse dia lá na Bahia, eu fiquei horrorizada. Eu vi um vídeo onde o aluno entra com uma moto dentro da sala de aula, na Bahia. Ele entrou com a carona do um amigo e rindo. E o professor sentado na mesa assim, ele entrou de moto dentro da sala de aula. Quer dizer, é um absurdo. Se perder o respeito, mas eu acho que o respeito a gente traz lá do berço. E a gente tem como voltar. Eu sou muito positivo. Eu quero que volte atrás para ter, né, que o professor tenha, hoje, no dia dele hoje, tenha motivos para sorrir, motivos para agradecer, motivos para se orgulhar, motivos para ter um dia do professor, né, conforme era antigamente, porque antigamente era igual o Cláudio falou, eram flores, bombom, era tudo, e hoje em dia não. Hoje em dia, se deixar sair pedras, né? Eu acho isso muito triste. Parabéns a todos os professores, todos merecem. Eu tenho que encerrar, mas só para a gente estar fechando aqui, né? Eu vi uma charge hoje muito interessante. No passado, o aluno ele levava o boletim, né, para os pais, e os pais diziam, que negócio é esse? Que nota é essa que você recebeu? Né? Hoje em dia não. Né? O aluno chega com o boletim e os pais cobram agora do professor, que nota é essa que você deu para o meu filho? Né? Até isso, né? Antigamente os alunos eram cobrados pela nota, hoje o professor é que é cobrado. Enfim, eu quero agradecer, primeiramente, lógico, desejar aí um dia dos professores assim especial, apesar de todas as dificuldades que os professores enfrentam, que vocês todos enumeraram aqui, mas que vocês realmente não desistam, porque se nós desistirmos da educação, o que vai ser desse país, né? Você imagina, tem gente que está fazendo hoje, Cláudio, faz a licenciatura, mas para participar de um concurso que exige o ensino superior. Né? Não quer atuar em sala de aula de jeito nenhum. Eu tenho que encerrar. Vitor Carneiro, obrigado pela produção aqui do programa e também por hoje estar compondo aqui a nossa mesa. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, Jorge. Um abraço especial para o nosso amigo telespectador e dizer que fiquei muito feliz em participar mais uma vez do programa e com essas companhias maravilhosas da Cássia, do Cláudio. Então, sempre um prazer estar participando do programa. Um abraço mais uma vez ao querido telespectador e até a próxima. Muito bem, muito obrigado, minha querida Cássia. Obrigado aí por participar conosco. Obrigada a você, obrigada ao Vitor, obrigada à TV Pop, que sempre nos chama. É muito gostoso estar aqui, eu amo estar aqui, eu fico esperando o dia que eu vou ser chamada. Eu amo estar aqui. Obrigada ao Cláudio, ao Vitor pela companhia, ao menino ali que fica ali na câmera, fica olhando pra gente. Um amor, muito obrigada. Obrigada a todos, feliz dia dos professores para todo mundo. E quero também dar uma palhinha que Outubro Rosa está aí. Nós estamos fazendo campanha, né, no Alcides Carneiro. Daqui a pouco estou chegando lá. Nós estamos fazendo Outubro Rosa pela primeira vez no Alcides Carneiro. E já fomos, o doutor Morgado falou que nós vamos fazer todos os anos, isso é muito bom. Vamos fazer também o Novembro Azul no Alcides Carneiro. Começou ontem também no Banco de Sangue, né? O Outubro Rosa no Banco de Sangue. E nós precisamos de vocês para ir lá doar, porque está muito difícil a doação, nós estamos precisando de todos vocês. Então, a partir de hoje, dia 14 até o dia 28, Outubro Rosa, e você vai ganhar uma camisa rosa como a minha, tá? Vai lá doar, não pela camisa não, mas é porque você vai ajudar outra pessoa que precisa.
Também temos na FNCC uma programação muito legal, esse mês todo, que eu vou depois colocar no Face para vocês, porque aqui não dá tempo. Também nas academias, nós vamos ter na Anatomy, agora dia 22, às 7 horas da noite, uma palestra sobre câncer de mama para mulher e para homem. E nós estamos lá fazendo essa palestra, eu, o professor João e a academia, que agora esqueci o nome do dono, o Vitor sabe. O Alisson também, que abriu essa porta para a gente, e todos da academia, né, os alunos, os professores, vão estar lá com a gente no dia 22. Nós vamos estar lá às 7 horas da noite fazendo uma palestra. Então, quero convidar todos que, gente, participem do Outubro Rosa. É tão bom a gente poder levar um carinho, um amor para a pessoa que está precisando. Vamos participar, tá? Eu vou colocar no meu Face, depois todo mundo pode ver lá. Obrigado, tá legal? Amiga. Muito obrigada, Jorge. Amo você. Obrigado, amor. Cláudio Gomide, obrigado. Obrigado a você, Jorge. Sempre é um prazer estar aqui com você, com a equipe toda da TV Pop, Vitor, Cássia. Sempre estamos juntos aqui contribuindo com a informação e com o conhecimento de cada um. E um abraço grande para todos os professores, para todas aquelas pessoas dedicadas e vocacionadas para essa carreira e para todos os meus professores. O Vitor lembrou bem que a gente tem memórias muito afetuosas de pessoas muito importantes que passaram na nossa vida, e até uma próxima vez. Fiquem bem. Muito obrigado, Cláudio. Eu quero agradecer ao Cassiano e ao Henrique aqui que participaram do nosso programa. Hoje o meu sobrinho Pedro também, meu afilhado está aí também, veio aqui nos bastidores, veio para conhecer o programa. Gente, muito obrigado a todos vocês. Estaremos de volta na próxima edição do nosso Fatos em Debate. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até lá.